Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês, então, 6 plugins que eu utilizo bastante para modelagem, tanto da parte interna quanto da parte externa, tá? Então, para nós começar, eu vou mostrar um pouquinho desse plugin que se chama Make Face, tá? Como que funciona esse plugin? Geralmente, quando a gente exporta o arquivo do AutoCAD para dentro do Sketch, ele aparece dessa forma. Então, é aí que a gente vai utilizar o plugin do Make Face, para a gente criar as faces para conseguir iniciar a modelagem. E como que funciona? A gente precisa selecionar todas as linhas onde a gente quer criar a face e só clicar em cima do plugin. Automaticamente ele já vai criar as faces para a gente começar a iniciar a nossa modelagem de uma forma mais rápida e prática. Outro plugin que eu utilizo bastante na hora da modelagem é esse aqui, o Floor Generation. Para que ele serve? Para a gente basicamente fazer o relevo de um porcelanato, cerâmica, que vai ser colocado na hora da modelagem, tá? E também para na hora de renderizar ele ficar mais aparente. Também para quem utiliza o layout depois para fazer o detalhamento, é mais prático porque ele já entrega bem certinho a paginação, tá? Como que ele funciona? Para vocês verem aqui, eu já coloquei uma textura, tá? De 90 por 90 de um porcelanato e eu vou entrar nele aqui, tá? Aqui vocês vão ver que ele tem essa bandejinha escrito padrões. Nele vocês vão encontrar várias formas de revestimento, tá? Pode ser madeira, intertravado, tem essas lajotinhas aqui que são aleatórias, que fica bem bacana, mas eu vou mostrar hoje com o tijolo, tá? Aqui embaixo, na questão de tamanho, vocês vão colocar conforme o tamanho do revestimento de vocês, tá? No caso, o meu é de 90 por 90. Só que aqui vocês vão ter que colocar em milímetros, tá? Vocês colocam em milímetros, que daí ele vai dar bem certinho o tamanho aqui, tá? Aqui a largura do rejunte e aqui a profundidade do rejunte. No restante para baixo vocês não precisam mexer em nada, tá? Então a gente ajustou aqui, só que antes de você aplicar, você tem que entrar dentro do bloco do grupo que você criou, selecionar onde você quer que fique, que seja aplicado porcelanato, né? Aí então você entra nele e clique em cima, automaticamente ele já vai criar o nosso porcelanato, tá? Aqui ele ficou ficou diferente porque eu acabei utilizando tijolo, tá? Mas eu vou ajustar isso. Vou fazer de novo para vocês verem, tá? Agora, selecionei aonde eu quero aplicar. Selecionei azulejo, vou clicar em cima e ele vai criar o meu porcelanato. Então, aqui ele criou o meu porcelanato, tá? Da forma correta, aplicando o azulejo, tá, pessoal? Ele não é difícil de utilizar, depois eu vou deixar embaixo na descrição um link para vocês conseguirem baixar ele na versão em português e dos outros plugins também, tá? Agora, então, eu vou mostrar para vocês um plugin que eu utilizo bastante, principalmente na parte da modelagem de projeto de interiores, que é esse Round Corner, tá? Para que ele serve? Como vocês sabem, a superfície do móvel, ele não fica quadrado assim, tá? Ele sempre tem aquela voltinha de pouca coisa que a gente quase não consegue enxergar. É para isso que entra o Round Corner, tá? Como que a gente utiliza ele? Você tem que selecionar as faces que você quer que fique com esse detalhe, né, arredondado. Então, você seleciona esse primeiro aqui, que seria para deixar arredondado. E para você colocar o tamanho que você quer deixar, é só você vir nesse offset, tá? Geralmente, eu utilizo 0,01, que daí ele não fica tão grande nem tão pequeno, tá? Ou 0,03. Vou usar 0,03 para vocês verem, tá? Ele vai marcar aqui no bloco como que vai ficar essas faces, tá? E é só vocês dar um Enter. Como vocês podem ver, a minha face já ficou arredondada, tá? A questão do tamanho, vocês podem fazer conforme vocês acharem melhor, tá? Outra coisa, você necessariamente não precisa selecionar só a linha, você pode selecionar toda a face, ó, que automaticamente ele já vai aplicar, né? Vai mostrar para você onde vai aplicar e é só você dar um Enter que ele vai aplicar bem certinho, vai deixar ele a face arredondada, tá? A parte ali arredondada.
Esse segundo, ele não deixa tão arredondado, tá? Ele deixa, tipo, uma pontinha mais quadrada, mas é a mesma coisa da primeira. Você vai entrar no grupo, vai selecionar as faces que você quer utilizar ou as linhas que você quer transformar, né? E só vai entrar dentro dele, vai colocar mais ou menos uma medida. Eu vou colocar aqui 0,07 para vocês verem como que ele fica. Vou dar um Enter e, ó, ele já apareceu maior aqui, aonde vai ser aplicado. Automaticamente ele aplica depois que você dá o Enter e, como vocês podem ver, ó, ele não ficou 100% arredondado como a primeira opção. Ele fica com esse relevinho aqui no meio, tá? E a terceira opção, ele também não vai ficar 100% arredondado, ele vai ficar quase triangular, tá? Mesma coisa, vou selecionar a linha ou a face que eu quero aplicar, vou entrar nele, vou vir aqui em Offset, vou colocar o tamanho que eu quero, né? Vou botar 0,05, vou dar um OK, ele já apareceu aqui onde vai ser aplicado e eu só vou dar um Enter. E automaticamente ele criou, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, ele fica triangular, ele não fica 100% arredondado. Ele não é difícil de utilizar também, ele é bem simples e ele é mais utilizado, como eu disse, para projeto de interiores, tá? Para quando você estiver modelando a sua marcenaria, daí você deixa as facezinhas ali, né, arredondadas, e na hora da renderização ele também fica bem mais realista. Outro plugin, então, que é interessante de utilizar quando você está fazendo a parte da modelagem interna é esse aqui, o Texture Position. Para que ele serve? Quando tu vai aplicar uma textura e a textura tá do lado errado ou no posicionamento errado, você consegue utilizar esse plugin para fazer essa alteração do lado, né, que a textura tá. Como que você faz isso? Você seleciona o lado onde você quer alterar ou a face que você quer alterar e você vem em um desses comandos aqui, tá? Esse primeiro, ele vai alterar aleatoriamente, tá? Esse segundo, você coloca o ângulo que você quer que ele se posicione. No caso, eu coloquei 45, então ele ficou no ângulo de 45. Esse aqui, ele vai rotacionar para o lado, tá? Como eu coloquei em ângulo de 45, ele não vai ficar 100% certo, tá? E então, voltei ali e eu só selecionei aqui. Ele vai automaticamente alterar ou para horizontal ou para vertical. E aqui é a mesma coisa, ou para horizontal ou para vertical. Esses dois aqui eu não utilizo muito, é mais esses quatro aqui, tá? Aqui na questão onde a gente aplicou a textura de piso de porcelanato, eu posso vir aqui e ir ajustando ele até ele se encaixar, ó, quase se encaixou. Ou eu posso vir e colocar um ângulo, também posso mudar o lado que ele tá, para ele ficar aleatório aqui, mas mais ou menos esse plugin seria isso, que você consegue fazer essa alteração de lado, né? Que nem no caso aqui, essa textura ela não tá no lado correto, o certo seria o posicionamento dela assim, né, na horizontal, em vez da vertical. Então, quando você tem a dificuldade de ajustar o lado da textura, é só utilizar esse plugin. Esse outro plugin, então, eu utilizo bastante quando eu vou aplicar textura de tecido em uma superfície como um sofá, uma cama, almofadas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que eu aplico ele em uma almofada, tá? O nome desse plugin é Sketch UV, eu vou deixar depois na descrição para vocês baixarem ele também, tá? Como que eu utilizo esse plugin? Como vocês podem ver, aqui já tem uma textura e aqui tá sem, tá? Então, eu vou copiar, né? Vou pegar essa textura, vou entrar dentro do meu bloquinho e vou aplicar a textura, tá? Aplicando essa textura, vocês vão ver que ele ficou totalmente errado, né? E para mim conseguir ajeitar o posicionamento correto, eu vou selecionar todas as faces, vou entrar no meu plugin, vou clicar com o botão direito e vai aparecer todas essas funções, tá? Eu geralmente uso ou esse Sphere Map ou esse Box Map, que daí ele vai automaticamente ajeitar
o posicionamento da nossa textura, tá? Não ficou 100% com o Box Map, então eu vou utilizar outra ferramenta aqui dentro. Vamos experimentar esse Sphere Map. Esse aqui também não ficou certo, mas isso vocês podem ir testando até ele ficar bem certinho a textura, o posicionamento da textura, né, no bloquinho. Ó, no caso, o Planner Map ficou quase 100%. Isso, então, vocês vão ir testando até que ele fique bom. Outra coisa que é bacana de fazer com esse plugin é que se você quiser aplicar outra textura em um bloquinho que já veio com o posicionamento correto, sem perder a configuração, você também consegue. No caso, é só você entrar dentro do bloquinho, selecionar todas as faces que você quer, aplicar uma nova textura, entrar no plugin, clicar com o botão direito e vir aqui em Save UVs. Ele vai salvar todas as faces que tem a textura aplicada, tá? Aí você só dá um OK. Para você aplicar uma outra textura, daí você vai aonde tá salva a sua textura e aplica, né? Eu vou aplicar essa textura aqui para mostrar para vocês. Ela vai aplicar toda aleatória. Ó, nem apareceu quase a textura após que a gente aplicou. E em seguida, eu venho de novo no meu plugin, clico com o botão direito e coloco Load UVs. Automaticamente, ele já vai aplicar da forma correta a textura, né? Como já estava aplicada a outra. E vai ficar certinho o bloco na hora de você renderizar. A sua textura vai estar 100% certa no bloquinho. Esse plugin não tem mistério, é super fácil de utilizar e você seguindo esses passos que eu ensinei para vocês, vocês vão conseguir ajeitar perfeitamente as texturas de vocês nos bloquinhos. E o último plugin, então, que eu utilizo bastante, mas para a parte da modelagem externa, mais na hora de renderizar, é esse norte solar. Para que ele serve? Para a gente ajeitar o posicionamento do norte na nossa cena, tá? Eu vou ligar, então, aqui a nossa sombra, né, de dentro do sketch. E geralmente eu utilizo esse aqui do meio, tá, pessoal? Que nele, se eu clico e vou girando, ele vai girando junto comigo, tá? Eu tô manuseando o meu mouse e conforme eu vou girando, a sombra vai acompanhando o meu norte, tá? Esse aqui eu uso bastante para quando eu vou fazer posicionamento de imagem antes de renderizar. E quando eu achar a posição certa do meu norte ou o lado certo aqui entre o meu sol, é só eu clicar novamente que ele automaticamente já vai parar ali onde vocês colocaram e vai deixar. E vocês só salvam a cena de vocês, tá? Esse aqui ele não sai depois que vocês dão um OK nele, ele vai permanecer assim, tá? Esse primeiro aqui, você colocaria o ângulo que você quer o seu norte, tá? E ele automaticamente ele vai ajeitar. Esse plugin não tem mistério, ele é bem prático de utilizar. Se você utilizar essa ferramenta do meio aqui, é mais fácil de você controlar o posicionamento do seu norte, tá? No vídeo de hoje seria isso, espero que vocês tenham gostado. Já aproveitem para deixar o seu like, o seu comentário e se inscrevam no canal. Vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês conseguirem baixar todos esses plugins que eu mostrei hoje. E até logo!